Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Eu quero nessa tarde cumprimentar os nossos irmãos e irmãs com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem tem o prazer, meus irmãos, e a alegria de vos cumprimentar mais uma vez é a sua irmã em Cristo, a irmã Venilda. E eu quero nessa tarde, meus irmãos, estar deixando uma palavra de Deus para a nossa meditação. Vamos estar nesse momento, meus irmãos, fazendo menção da palavra do Senhor nosso Deus para os nossos irmãos e irmãs. O meu Senhor tem uma palavra, meus irmãos, para o nosso coração. E a minha Bíblia, meus irmãos, já se encontra aqui aberta no Evangelho de Mateus 8 e no versículo 7 e o 8, meus irmãos, para a nossa meditação. Olha o que vai dizer, meus irmãos, a santa palavra do Senhor nosso Deus para o nosso coração nessa tarde. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entreis debaixo do meu telhado, mas dizem somente uma palavra e o meu criado sarará. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, nós vamos falar nessa tarde a respeito da fé em ação e o Deus que opera milagre. O nosso Deus, meus irmãos, Ele opera o milagre na nossa vida, na nossa casa e na nossa família, meus irmãos, de acordo com a nossa fé. A nossa fé, ela tem que estar em ação para que a mão do Senhor nosso Deus possa, meus irmãos, operar em nossas vidas e através também das nossas vidas. E esta mensagem, meus irmãos, ela é tremenda nessa tarde. Esta mensagem ela é poderosa, forte para o nosso coração. Vai falando a respeito do centurião de Cafarnaum. Vai falando a respeito de um homem, meus irmãos, importante. Um homem que tinha ali soldado, meus irmãos, ao seu trabalho, ao seu serviço. Porque ele era ali como um general. E ele tinha os soldados que obedeciam a sua voz, a sua palavra, o seu comando. E esse homem, meus irmãos, ele tinha um servo. E esse servo desse homem, desse centurião, estava enfermo na sua casa. E ele foi, meus irmãos, em busca do Senhor Jesus. E quando ele chegou na presença do Senhor, ele rogou ao Senhor Jesus pela saúde do seu servo, para que o Senhor o curasse. E o Senhor Jesus, meu irmão, disse para o centurião: eu irei na sua casa e lhe darei saúde. Mas olha o que esse homem, meu irmão, o que esse centurião disse para o Senhor: que não era, meu irmão, necessário que o Senhor Jesus se fosse até a sua casa, mas somente uma palavra que o Senhor Jesus liberasse para ele, o seu servo ficaria curado. Olha, meus irmãos, que fé tremenda desse homem. Que fé que esse homem ali depositou na presença do Senhor Jesus. Ele disse para o Senhor que ele também era homem que tinha autoridade. Ele era, meus irmãos, ali um comandante ali do exército romano. E ele tinha soldados ali que obedeciam a sua voz. E ele vai dizer dentro dessa mensagem para o Senhor Jesus, que quando ele falava para o soldado, faz isso, o soldado faz. Vem, o soldado vem. Porque ele tinha autoridade, meus irmãos, sobre aquele soldado. Da mesma maneira que o Senhor Jesus tinha autoridade sobre as enfermidades. Meus irmãos e minhas irmãs, olha que mensagem tremenda que o Senhor preparou para o nosso coração nessa tarde. E quando o Senhor viu a fé daquele centurião, meus irmãos, quando o Senhor olhou e viu a fé daquele homem, o Senhor ficou admirado. O Senhor diz que nem mesmo em Israel ele tinha encontrado tanta fé.
no meio do seu povo, dos judeus. Porque o Senhor olhou ali para aquele homem, dizendo para ele que não necessitava do Senhor ir na sua casa. Não precisava o Senhor ir, não. A única coisa que ele queria do Senhor, meu irmão, era uma palavra. Porque ele sabia que a palavra do Senhor Jesus tinha toda a autoridade para repreender aquela enfermidade. Outra mensagem também, meus irmãos, que nós podemos aqui ver que o Senhor também ficou admirado, foi a respeito da mulher cananeia. A mulher cananeia, meus irmãos, era uma mulher que não fazia parte da nação de Israel. Era uma mulher gentia. Era uma mulher, meus irmãos, que adorava outros deuses. E naquele tempo ali que o Senhor Jesus estava ali sobre a nação de Israel, ele não tinha vindo para outro povo, somente para a nação de Israel, somente para os judeus. Mas esta mulher, meus irmãos, ela precisava de um milagre. Essa mulher estava ali com a sua filha, com um espírito maligno, possuindo ali o corpo da sua filha. E esta mulher, meus irmãos, ela saiu da sua casa, mesmo sabendo que ela tinha que enfrentar muitos obstáculos para poder alcançar ali o seu milagre. Mas essa mulher foi, meus irmãos, ela foi em busca do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor vai dizer que esta mulher começou a gritar atrás do Senhor Jesus, dizendo para ele: filho de Davi, tem compaixão de mim. Essa mulher ia, meus irmãos, gritando atrás do Senhor Jesus. Ela ia ali gritando porque ela precisava de um milagre. E os discípulos incomodou com os gritos daquela mulher e disse para o Senhor Jesus: despede essa mulher que vem gritando atrás de nós. Com certeza, meus irmãos, essa mulher gritava tanto. Ela estava desesperada porque ela tinha deixado na sua casa a sua filha, que estava ali possuída por um espírito maligno. E ela sabia, meus irmãos, que ela ia em busca do Senhor Jesus, mas ela não fazia parte da nação de Israel. Ela não fazia parte ali do povo judeu, mas ela precisava de um milagre. E ela também, meus irmãos, colocou a sua fé em ação. Porque se ela tivesse, meus irmãos, a fé ali para alcançar o milagre, mas não fosse atrás do Senhor Jesus, como que ela ia receber a libertação para sua filha? Ela tinha fé, meus irmãos, para receber o milagre, mas a fé dela tinha que estar em ação. Ela tinha que ir em busca do Senhor Jesus e apresentar ali a sua fé na presença do Senhor nosso Deus. E o Senhor Jesus, meus irmãos, quando ele disse para aquela mulher, e ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão do filho e deitá-lo aos cachorrinhos. Olha o que essa mulher mesmo responde para o Senhor. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E quando ela disse isso para o Senhor Jesus, olha o que o Senhor, meu irmão, disse para aquela mulher. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Esta mulher, meu irmão, ela recebeu o milagre. Ela recebeu a libertação da sua filha por causa da sua perseverança, por causa da sua fé. Ela sabia, meus irmãos, que ela tinha que enfrentar esses obstáculos, mas de modo nenhum, meus irmãos, ela desistiu. Ela continuou atrás do Senhor Jesus, pedindo para o Senhor a libertação para sua filha. Ela colocou ali a sua fé em ação, porque não adianta nada, meus irmãos, se nós tiver a nossa fé, meus irmãos, e nós não tiver também as nossas obras. Nós precisamos, meus irmãos, também colocar a nossa fé em ação na presença do Senhor nosso Deus, porque o Senhor, meus irmãos, Ele quer ver a nossa perseverança. Ele quer ver, meus irmãos, a nossa fé em ação. A fé, meus irmãos, é crer naquilo que os nossos olhos naturais não estão vendo.
Você não está vendo o milagre, mas você está crendo dentro do teu coração que o Senhor, meu irmão, Ele tem todo o poder, toda a autoridade para operar na tua vida e na tua casa e na tua família. Meus irmãos e minhas irmãs, você que está buscando a libertação para dentro da tua casa, a libertação para a sua família, e você não está vendo, meu irmão, essa libertação dentro da sua casa, com seus olhos naturais, mas dentro do teu coração, dentro do teu espírito, você já está vendo pela fé a libertação da tua casa, a libertação da tua família, a libertação do teu esposo e da tua esposa. A fé é isso, meu irmão. A fé é caminhar, vendo o milagre, sem ver ele antes, meu irmão, sendo concretizado na nossa vida, para que os nossos olhos naturais possam contemplar. Meus irmãos e minhas irmãs, esse centurião de Cafarnaum, quando ele chegou na presença do Senhor Jesus, o seu servo, meu irmão, não estava ali junto com ele, não. Ele tinha deixado o seu servo na sua casa. Nós não sabemos, meu irmão, o quanto esse homem caminhou para poder chegar na presença do Senhor. Mas quando ele chegou na presença do Senhor e ele rogou ao Senhor ali pelo seu servo, pedindo para o Senhor Jesus um milagre, a cura daquela enfermidade que estava ali sobre o corpo do seu servo. E o Senhor disse para ele: eu vou na sua casa e vou lhe dar saúde para o seu servo. Quando o Senhor disse essa palavra para esse homem, o centurião disse para ele: não preciso o Senhor ir na minha casa, não é necessário que o Senhor vá, basta o Senhor liberar somente uma palavra e o meu criado lá na minha casa vai ser curado. Meus irmãos e minhas irmãs, a fé desse homem aqui é tremenda, meus irmãos. A fé desse homem aqui é grande. A fé desse homem, meus irmãos, ele estava vendo a cura do seu servo, mesmo sem antes o Senhor ter liberado a palavra. O Senhor não precisava ir lá, não, meus irmãos, colocar a mão sobre o servo dele, repreender aquela enfermidade, não. Bastava uma palavra do Senhor e o seu criado lá na sua casa já ia receber a cura daquela enfermidade. Através do que, meus irmãos? Através da fé do centurião de Cafarnaum. A fé desse homem deixou o Senhor Jesus admirado. O Senhor se admirou pela fé daquele homem. Que nesta tarde, meus irmãos, a nossa fé também venha surpreender o coração do nosso Senhor, do nosso Salvador. E você que precisa, meu irmão, minha irmã, de um milagre, você que precisa de uma cura, você que precisa da libertação da sua casa, da sua família, vai tomando posse agora do teu milagre pela fé, meus irmãos, na palavra do Senhor nosso Deus. Vai tomando posse nessa tarde, vai recebendo o teu milagre agora pela tua fé. Coloca a tua fé agora, meu irmão, minha irmã, em ação, na presença do Senhor nosso Deus. Deixa Ele ver a tua fé agora, para que você possa receber o teu milagre, para que você possa agora, meu irmão, minha irmã, tomar posse do teu milagre, da tua vitória, pela palavra do Senhor nosso Deus. Porque o Senhor não mudou, meus irmãos. O Senhor Jesus não mudou. Ele é o mesmo Senhor, Ele é o mesmo Deus, Ele é o mesmo Senhor daquele tempo ali, que operou os milagres maravilhosos que estão aqui registrados dentro da palavra do Senhor nosso Deus. É nós, meu irmão, que mudou. É nós, seres humanos, que falamos que temos a fé, mas na hora de colocar nossa fé em ação, meus irmãos, nós queremos recuar. Nós queremos ver com nossos olhos primeiro, nós queremos ver sinais e maravilha para depois crer. Não, meus irmãos, a fé é crer primeiro para depois ver o milagre. Vai crendo nas portas abertas nessa tarde, vai crendo que a mão poderosa do meu Senhor já está operando o milagre na tua vida, na tua casa e na tua família. Você que precisa, meu irmão, minha irmã, de um milagre, você que precisa ter vitória na sua causa, na justiça, você que precisa de uma porta de emprego aberta, você que precisa de uma direção do céu, olha aí a palavra do Senhor nosso Deus liberada nessa tarde para o teu coração. Toma posse, meu irmão, minha irmã, do teu milagre pela tua fé
na palavra do Senhor nosso Deus. E creia, meus irmãos, que o Senhor Jesus nessa tarde, Ele tem todo o poder, tem toda a autoridade para operar o milagre na tua vida e na tua casa e na tua família. É a palavra, meus irmãos, que o Espírito Santo do meu Senhor ministrou no meu coração nessa tarde para o teu coração. Não importa, meus irmãos, a luta que você está enfrentando, o tamanho da batalha, o tamanho da muralha que tem se levantado no meio do teu caminho. O Senhor Jesus é maior, meu irmão. O Senhor Jesus, Ele é Senhor sobre todas as coisas. E Ele pode, meus irmãos, nessa tarde, fazer aquilo que para você é impossível. O Senhor pode fazer se tornar possível. Ele pode, meus irmãos, nessa tarde, realizar o desejo do teu coração. E a única coisa que você e eu, meu irmão, precisamos nessa tarde é colocar a nossa fé em ação, é tomar posse do milagre pela fé, meus irmãos, na palavra do Senhor nosso Deus. Como o centurião de Cafarnaum tomou posse do seu milagre, tomou posse da cura ali do seu servo, pela fé na palavra do Senhor nosso Deus. E quando ele chegou, meus irmãos, na sua casa, o seu servo já estava curado, porque a fé daquele homem alcançou o milagre ali para o seu servo. Que nessa tarde, meus irmãos, a nossa fé possa alcançar o milagre que nós precisamos e que o Senhor já tem preparado para a nossa vida, para a nossa casa e para a nossa família. Que Deus te abençoe, meus irmãos, grandemente nessa tarde. Que Deus continue abençoando grandemente a tua vida e a tua casa e a tua família. Meus irmãos e minhas irmãs, e querendo o Senhor nosso Deus, se Ele me permitir, meus irmãos, amanhã estaremos aqui de volta, 6 horas da manhã, com a oração, meus irmãos, do dia. Nós vamos estar orando novamente, nós vamos estar buscando o Senhor nosso Deus, porque aquele que busca o Senhor encontra, aquele que pede recebe, e aquele que bate a porta se abre. E os nossos irmãos e irmãs, pode continuar, meus irmãos, deixando os seus pedidos de oração através dos comentários do nosso canal. E eu estarei, meus irmãos, deixando ali um coração para que os irmãos vejam que eu passei pelo teu comentário, que eu vi, meus irmãos, o comentário que você deixou ali. Eu vou deixar um coração mostrando para vocês que eu já passei ali pelos seus comentários. E que o Senhor nosso Deus nessa tarde, meu irmão, possa continuar abençoando grandemente os teus projetos, os teus sonhos, tudo aquilo, meu irmão, que está no teu coração. Que a mão poderosa do meu Senhor nessa tarde possa operar o milagre. Que o Senhor nessa tarde, meu irmão, possa alcançar a tua vida e a tua casa e a tua família. Meus irmãos e minhas irmãs, aonde vocês estiverem nessa tarde, receba o meu abraço, meu carinho e um beijo no coração para todos os inscritos do nosso canal. E até amanhã, meus irmãos. Se Deus quiser, se o meu Senhor permitir, estaremos aqui novamente, 6 horas da manhã. Nós vamos estar orando, meus irmãos. Nós vamos estar buscando o Senhor nosso Deus através da oração da manhã. Meus irmãos e minhas irmãs, se vocês puderem nessa tarde, compartilha mais uma vez o nosso canal. Se vocês puderem também, deixa o teu joinha, meus irmãos, para estar abençoando o nosso canal. E que toda honra e que toda glória, meus irmãos, seja dada para sempre, é para o Senhor, o nosso Deus e o nosso Pai. Meus irmãos e minhas irmãs, aonde vocês estiverem nessa tarde, que a mão poderosa do meu Senhor possa alcançar a tua vida, possa alcançar a tua casa e a tua família. Que Deus abençoe a tua tarde, meus irmãos. Que Deus abençoe a tua família. E ficam todos nessa tarde na doce paz do Senhor Jesus.